Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Vamos refletir no tema Deus, a força para superar a tristeza da vida. No livro de Salmo 31, verso 9. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome à vista, o vigor e o apetite. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. A nossa relação com o nosso Criador é também de causa e efeito. O quanto mais próximos estivermos de Deus, mais força espiritual teremos. E o quanto mais afastados estivermos de Deus, pouca força espiritual teremos para superarmos a provação e a tristeza da vida. Nós precisamos da força e do poder de Deus para superarmos a crise institucional, a crise política, a crise econômica, a crise da saúde. Tudo isto junto gera desespero e tensão social. Quem semeia tempestade, colhe tempestade. E estamos vivendo uma época de esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento psicológico, tudo junto por um tempo prolongado acaba exaurindo toda a nossa força e acaba caindo na tristeza ou até em depressão. Somos seres frágeis, suscetíveis aos efeitos de uma tempestade sem precedente que sai destruindo quase tudo pela frente. Abala a saúde física, a saúde emocional, abala a fé. Em Salmo 13, 2, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, verso 11. Essa declaração que aparece tanto no Salmo 42 como no 43 descreve com clareza a condição de muitos, uma condição conhecida como depressão. Essa situação é mais do que tristeza. A Bíblia aborda com frequência e como parece ser um problema que afetou muitas pessoas do povo de Deus e ainda afeta os cristãos de hoje. Vale a pena refletirmos sobre isto no presente. A depressão é mais comum do que pensamos, tanto que a Bíblia não deixa este assunto passar em branco. O que eu vou fazer com a tristeza, o sofrimento? Rompe toda a minha proteção e deixando vulnerável. O que fazer quando estiver triste? Quando a tristeza chegar, você precisa confiar que toda tristeza é passageira. Em Salmo 42, 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Para ilustrar, o velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o jovem. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho mestre disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz,
Você sente gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou a sua mão e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Aonde você está colocando a sua dor? Então, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo, torne-se um lago. Quando você estiver triste, você deve desenvolver um relacionamento de amizade com Deus. Em Salmo 42:6, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Nosso relacionamento com Deus começa quando Ele nos chama ou nos atrai. Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois que Deus nos chama, Ele espera que, a partir daí, tomemos a iniciativa de nos aproximarmos dele. Se fizermos isso, então recebemos esse encorajamento, essa promessa encontrada em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Encontramos também em 1 Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar. A oração é o canal pelo qual nos comunicamos com Deus. Através da oração, o nosso coração é mais capaz de se aquietar e encontrar a paz de espírito, de contemplar e refletir na palavra de Deus, de buscar a vontade de Deus e estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus. A Bíblia compara em Apocalipse 5,8 que as orações dos santos com o incenso de aroma agradável, porque agradam a Deus. Ao recebê-lo, aos 4 seres viventes e aos 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Glórias a Deus. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor. De dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração, o Deus que dá a vida. Sua alma está triste, ore, fale com Deus. Em Filipenses 4:6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Em Lucas 8:13, Jesus falou deste tipo de pessoas quando contou a parábola do semeador. Disse Jesus, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Precisamos continuar confiando em Deus em instante de tempestade, na hora do sofrimento, quando chegar a enfermidade. Não podemos confiar em Deus só na hora da paz, só no momento da festa, só na ocasião da alegria, só quando vier a vitória, só quando chegar o nascimento, só na hora em que tudo está dando certo. O segredo é manter o coração aberto para Deus, mesmo em dias ruins. Em Hebreus 3:8, a palavra nos alerta: não endureça um coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Deus promete e diz que, em Tiago 1:12, feliz é o homem
que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Para concluir, meus queridos irmãos, você sabe o que o rei Davi disse no momento de tristeza, lá em Salmo 116:3? As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Glórias a Deus. Coloque a sua esperança em Deus, conforme o que nós encontramos em Salmos. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se não estiver em Deus, a sua esperança vai falhar. Está escrito em Jeremias 14:22. Somente tu o podes, ó Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Lembre-se, caso você esteja triste, entenda que a tristeza é transitória. Não desista, não se deixe vencer pela tristeza. Existem momentos que Deus pode até chorar com você, mas sabe mesmo o que Deus quer? Deus quer sorrir com você. Em Sofonias 3:17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a tua vida e a minha vida. Amém.